Hoje nós vamos falar sobre os nematódios intestinais. Qual que é a importância da gente falar sobre isso, né, de você abordar esse tema em sala de aula? Então, as doenças relacionadas aos nematódios intestinais afetam o crescimento e o desempenho escolar de crianças. E no caso dos adultos, eles afetam a produtividade econômica, tá? Então, é uma doença importante de ser estudada. E qual que é a prevalência dessa doença? Então, 1/4 da população mundial se estima que está infectado pelos nematódios intestinais, e os principais, os mais importantes, e o que a gente vai tratar aqui nessa aula, é Ascaris lumbricoides e os ancilostomídeos. Então, vamos lá classificar então. Então, agora a gente estava falando bastante de protozoários, né? Agora, então, nós entramos nos eumintos, tá? São eumintos cilíndricos e alongados, tá? E, então, aqui está o gênero Ascaris e aqui Ancylostoma, tá? E ele está classificado aqui no filo Nematoda. Então, esses organismos, eles são característicos por ter uma simetria bilateral, e existem espécies que são parasitos, mas também existem muitas espécies que têm vida livre. Então, qual que é a característica desses organismos? Então, ele é formado por um tubo dentro de outro tubo, mais ou menos. Então, o tubo externo, ele está representado aqui, ele tem uma camada, ele é recoberto, esse tubo externo, ele é recoberto por uma camada chamada de tegumento, tá? Que é uma camada acelular. Também é formado pela hipoderme delgada e musculatura somática, tá? Então, tudo isso forma o tubo externo do nematódio. E também existe um tubo interno, que está aqui descrito, né? Que seria um tubo digestivo, tá? Então, aqui tem a cápsula bucal, então, no tubo interno tem a cápsula bucal, o esôfago e intestino médio. E entre o tubo externo e o tubo interno, tem uma cavidade que é chamada de pseudoceloma, onde está o trato reprodutivo organismo, tá bom? Que está aqui representado aqui o ovário, oviduto. E o que acontece então? A fêmea, ela vai produzir, então vai ter o encontro aqui do esperma com o ovo, e a fêmea então vai liberar os ovos e vai ser formado uma membrana de fertilização que é secretada pelo zigoto. E essa membrana, ela vai se espessando até formar uma casca quitinosa, que é a casca quitinosa do ovo. Então, tá lá na região externa do ovo, essa casca dura. E por dentro tem uma segunda membrana que é impermeável. Então, ele é um ovo muito resistente às características do ambiente, tá? Porque tem essa casca quitinosa e uma segunda membrana que é impermeável a quase tudo. Ela só é permeável a oxigênio e gás carbônico, tá? Então, ter a respiração do organismo. Então, aqui está representado como os estágios de desenvolvimento, tá? Então, aqui, quando o ovo é liberado pela fêmea, então, geralmente, ele pode ser liberado tanto no trato digestivo do hospedeiro, como no meio externo. Tá? Então, aqui está chamado de eclosão, então tem a liberação do ovo, tem a eclosão. E aqui se entra no primeiro estágio de desenvolvimento. Esse L1, L2, L3, L4 são chamados de estágios de desenvolvimento. Tá? Então, quando tem a eclosão, é chamado de L1. E aí ele vai passar por uma primeira muda, formando o segundo estágio, que é o L2, uma outra muda, L3, outra muda, L4. Tá? E o adulto, ele geralmente é considerado como o estágio L5 de desenvolvimento. Tá? Então, precisa de 4 mudas para ter o verme adulto. Então, agora vamos falar especificamente do Ascaris lumbricoides. Né? Então, ele é, como eu falei, um verme cilíndrico, mas ele é mais achatado, tá? Aqui nas extremidades.
Ele é o maior nematóide do trato digestivo humano. E ele atinge o lúmen do intestino delgado, onde eles se alimentam e copulam. Tá? E eles são dioicos, tem uma fêmea e tem um macho. A casca externa albuminosa e espessa, que eu vou falar agora no próximo, que são os ovos que são liberados. Então a fêmea, ela deposita mais ou menos 200 mil ovos por dia nas fezes do hospedeiro. E aí, como que é esse ovo? Então, eu já falei no começo que é um ovo muito resistente às condições do meio ambiente. Então, ele é formado por uma casca externa, albuminosa e espessa, né, que está aqui representado, uma outra camada intermediária espessa, que está aqui representada, e uma membrana vitelina que é pouco permeável. Tá? Então, como eu já disse, ela é impermeável a quase tudo, menos oxigênio e CO2. Só que essa fase aqui, o ovo ainda não é infectante. Então, assim que a fêmea libera esse ovo nas fezes, ele ainda está numa fase que não é infectante. O que acontece é que ele vai ficar no solo, esse ovo. E aí, dependendo das condições do ambiente que ele tiver, dependendo da temperatura, umidade, em mais ou menos 3 semanas, esse ovo se transforma numa fase que é infectante, tá? Que é o ovo embrionado. A fêmea, ela também libera ovos que são também, que eles podem se tornar infectantes, mas que não tem essa casca externa albuminosa espessa, é chamado de um ovo decorticado, tá? Ele não é infértil, mas ele não tem essa camada albuminosa espessa. E ela também libera ovos que são inférteis, tá? Então ele não tem essa camada externa albuminosa, e nesse caso não vai transmitir a doença. E aí, como então se dá o ciclo de vida desse parasito? Então, primeiramente, os ovos, eles são liberados nas fezes após de 8 a 9 semanas de infecção. E aí, os ovos, eles vão ter esse processo, eles vão se embrionar no solo, né? Então, como eu disse, logo que ele é liberado, ele não é uma forma infectante ainda. Dependendo das condições do solo, ele vai se tornar um ovo embrionado. E aí, então, esses ovos, eles podem ser ingeridos pelo homem, liberando larvas que estão no estágio L3 do desenvolvimento, tá? Então, era um ovo e quando ele é ingerido pelo homem, ele libera larvas em estágio L3. E aí, o que acontece? Essas larvas, elas vão lá para o intestino delgado, vão atravessar a parede do intestino, atingindo vênulas, vasos linfáticos, aí vão para a circulação porta, atingindo fígado, coração direito e aí vão para pulmão. E isso acontece mais ou menos de 1 a 7 dias após a infecção. E aí a gente vai dar início ao chamado de ciclo pulmonar. Né? E o que acontece no ciclo pulmonar? As larvas, elas vão romper os capilares, vão invadir os alvéolos, e aí dos alvéolos elas vão passar por bronquíolo, brônquio, traqueia. Chegando na traqueia, elas vão ser deglutidas. Tá? E aí elas vão então para o trato digestivo, então passar esôfago, estômago, até chegar no intestino. E aí, na mucosa intestinal, que as larvas vão estar no 4º estágio de desenvolvimento, então elas vão estar no L4. E no lúmen, aí eles já são adultos, então já é o 5º estágio de desenvolvimento, tá? Então tem uma outra muda que vai formar o adulto. E nesse caso aqui, ele já tem sexos separados. E aí, então, a fêmea, ela vai liberar os ovos nas fezes, então, como eu disse, de 8 a 9 semanas após a infecção, e aí o ciclo se completa. Então, ainda falando das Ascaris lumbricoides, a maioria das pessoas são assintomáticas, como várias outras que a gente já falou aqui. Né? Quando acontece um sintoma, é uma dor abdominal vaga, alterações inflamatórias da mucosa intestinal também, infecções maciças, então distensão e dor abdominal,
bloqueio mecânico do intestino delgado e pneumonite, que é mais comum acontecer em crianças. Então, lembra que tem a fase do ciclo pulmonar, que a larva vai lá para o pulmão? Então, por causa dessa fase, pode acontecer pneumonite, principalmente em crianças. O que acontece? Pode existir também, é muito difícil você cursar, na verdade, quando a criança ela para de ganhar peso, por exemplo, porque ela tá infectada pelo Ascaris lumbricoides. Porque acontece? A biomassa do verme, ela é muito pequena em relação à biomassa da criança. Então, é muito difícil, na verdade, consumir tanto alimento a ponto de ter perda de peso na criança. Precisaria ter muito, muito, muito mesmo para ter alguma perda de peso. Agora vamos então começar a falar dos ancilostomídeos. Então, eles também atingem o tubo digestivo humano, tá? E aqui estão os dois mais importantes para a espécie humana. Também existe uma outra que na verdade é parasito de cães, tá? Ela pode atingir o homem, só que as larvas, elas penetram na pele, só que elas não completam o seu ciclo, tá? Então, nesse caso, é mais importante para os cães. E aqui, então, vamos falar das diferenças aqui entre o Necator-americanus e o Ancylostoma duodenale, tá? Então, o Ancylostoma duodenale, geralmente ele é maior, tá? Então, aqui está o tamanho do adulto, tanto fêmea quanto macho, geralmente ele é maior. E outra coisa que diferencia são as estruturas da cápsula bucal. Então, aqui tem duas placas cortantes e aqui 2 pares de dentes grandes, tá? São as principais diferenças. E aí, como se dá, então, o ciclo de vida? Então, vamos falar aqui das larvas que estão ativas no solo. Então, lembra lá no outro que a gente acabou de falar, no Ascaris lumbricoides, que a forma infectante era já o ovo, né? Depois que ele passava, depois de um determinado período, o ovo já era a forma infectante. Aqui não, aqui já são as larvas L3 que são infectantes, tá? Que são larvas filarioides. Então, elas estão ativas no solo, elas permanecem ativas no solo até 6 semanas, tá? E essas são as formas infectantes. E as larvas filarioides penetram a pele, principalmente dos pés e das mãos. As larvas vão atingir, então, vênulas e capilares, e aí elas vão dar origem a um ciclo semelhante ao do Ascaris lumbricoides, tá? Então, vão atingir fígado, coração, pulmão, tá? Então, daqui também tem o ciclo pulmonar, vai chegar na traqueia, vai ser deglutido, vai para o trato digestivo, tá? Então, também esôfago, estômago, chegando no intestino delgado. E aí, no intestino delgado, então, a fêmea vai liberar os ovos nas fezes, 5 semanas após a infecção. E aí, esses ovos, eles têm uma casca fina e hialina em formato ovoide, tá? Então, diferente do Ascaris, daqui os ovos eliminados nas fezes. E aqui eles estão em estágio inicial de clivagem. Então, 1 a 2 dias depois que esses ovos foram liberados, que são formados as larvas rabiditoides, tá? Que aqui é o estágio L1 de desenvolvimento. E aí vai ter o desenvolvimento no solo. Então, essas larvas, elas vão se alimentar de bactérias e materiais em decomposição, passando, então, para o estágio L3, que aqui é a forma, então, infectante. Então, agora vamos falar da ancilostomíase, né? Então, a doença causada. Então, os adultos, eles ficam aderidos à mucosa do intestino delgado pelos seus dentes ou lâminas e alimentam-se de sangue. E aí, aqui o que acontece? Como eles se alimentam de sangue, pode acontecer uma anemia ferropriva. Só que essa anemia, ela vai acontecer, não acontece para todo paciente, né? Para toda pessoa infectada pelo verme. Ela vai depender da quantidade de verme, então se tiver muito verme, vai se alimentar de muito sangue, com isso pode ter anemia, e também do estoque de ferro que a pessoa tem, né? Então, se a pessoa tem um estoque de ferro bem importante, pode ser que ela não desenvolva essa anemia ferropriva.
os mais vulneráveis são crianças e gestantes. As crianças, elas podem ter um retardo no crescimento, diarreia, prejuízo no desenvolvimento cognitivo. E as fezes, elas podem ter estrias de sangue. E aí, como que se dá o tratamento? Tá? Então, existem várias opções de medicamentos e tem diversas substâncias são eficazes, tá? Para tratar os nematóides intestinais. E como que a gente faz a prevenção? Com saneamento ambiental, educação em saúde, né? Então, a gente sempre lavar as mãos, né? Tomar cuidado para aonde que a gente vai pisar, onde que vai na terra que a gente vai mexer. Potenciais vacinas também que estão desenvolvidas e o tratamento dos infectados ou expostos, né? Então, como eu já disse até em outros momentos, né? É importante tratar a pessoa que está infectada para que não seja completado o ciclo da doença, né? E aqui, então, quais seriam os objetivos do tratamento? Então, reduzir cargas parasitárias médias, então, reduzindo a morbidade, e um tratamento repetido de reinfecções, então, antihelmínticos de larga escala, total ou parcela da população. E aqui o que acontece? Para você evitar reinfecções, teria que ter um tratamento com um certo intervalo de tempo, né? Porque você trata e você pode, a larva pode penetrar na pele de novo e você ter uma reinfecção. Então, para evitar reinfecções, você teria que ter um tratamento a certos intervalos, a cada tanto tempo, né? E uma opção é utilizar antihelmínticos de larga escala. Então, pegar uma parcela da população e dar os antihelmínticos para evitar que seja desenvolvida a doença. E se não for possível dar para toda a população, para pelo menos uma parcela. Então, é importante, por exemplo, no caso de crianças, que as crianças são a principal fonte de infecção, né? Elas mexem na terra e elas têm uma maior suscetibilidade. Então, uma opção é tratar as crianças, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, aqui no gráfico está representando a prevalência, e aqui vamos falar só desse verdinho aqui, que está representado o Ascarilumbricoides, foi o que a gente estava tratando na aula, tá? Então, só o que está verdinho. Então, aqui é o tempo em que foi medido a prevalência da doença, e nesse caso aqui desse estudo, foram tratadas apenas crianças. Então, só as crianças que receberam os antihelmínticos, tratadas não, né, que foi uma prevenção. Então, as crianças tratadas, que são fontes de infecção importante, só aqui na letra A. Então, se vocês verem aqui, tem uma queda da prevalência, tá? Depois aqui do tratamento, no caso das crianças. Só que no grupo B e C, que são adultos não tratados, e C considerando toda a população, também há uma queda, né? Então, aqui está mais alto e aqui vai caindo a prevalência dessa doença. Então, mostrando que tratar apenas uma parte da população já oferece uma melhora, uma queda na prevalência dessa doença para a população como um todo. Porque no caso aqui foram tratadas crianças, que é a principal fonte de infecção, né? Então, acaba tendo um benefício para toda a população, porque aí você evita com que o ciclo se complete e tenha o desenvolvimento dessa doença, né? Então, é isso e até a próxima.